Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, debaixo de toda essa chuva, eu vou estar deixando dicas para vocês de como eu rego as minhas suculentas. Essas que estão na chuva nem precisa, né gente? A própria natureza está encarregando de fazer essa rega. E as que eu cultivo em local coberto, aonde eu controlo as regas. Como eu faço essas regas? Então hoje eu vou deixar muitas dicas de cultivo para vocês. Vou estar regando e mostrando para vocês como é feito aqui no meu jardim. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Olha que legal, gente. Um dia de chuvinha bem fresquinho. E quando falamos de regas ou de molhar as suculentas, as pessoas ainda erram muito, não é, gente? Principalmente quem é iniciante, quem começa a cultivar as suculentas e erra na quantidade de águas e de regas que você faz com as suas plantinhas. Isso é natural, gente. Eu confesso que também no início do meu cultivo eu errei e errei bastante com as minhas plantinhas. Volta e meia amanhecia uma fungada, apodrecida pelo excesso de rega. Então, Ruth, o que você quer dizer? Que suculentas não gostam de água? Pelo contrário, se elas não gostassem de água, todas essas minhas plantinhas, que é praticamente quase aí uns 80% das minhas suculentas, gente, eu cultivo no tempo. Elas apodreceriam e iriam morrer, né? Eu iria perder. Então, o que você tem que saber com suculentas, o que você precisa saber, as informações corretas que você precisa saber é que suculentas gostam de água sim. O que você precisa fazer para que elas deem certo, tanto no tempo quanto em local coberto, é o tipo de substrato que você irá usar e o tipo de regas que você irá fazer, tanto no tempo quanto em local coberto. Então, essa lindona que eu estava mostrando para vocês lá, gente, é a Echeveria tolimanensis. Essa veio lá da Mônica Suculentas e Cia. Olha que coisa mais linda. Então, suculentas com folhas mais gordinhas, eu prefiro cultivar elas em vaso de barro. Essas suculentas que a gente percebe que apodrecem com mais facilidade e tem mais sensibilidade à umidade, eu recomendo que vocês cultivem assim, tá, gente? Em vaso de barro. Então, como a gente estava falando sobre as regas, né? Por que se você regar um pouquinho a mais as suculentas que a gente cultiva em local coberto apodrecem e aquelas que estão lá no tempo não apodrecem? Então, isso tudo vai depender, gente, do tipo de substrato que você usa, da quantidade de regas que você faz, do local aonde ela está sendo cultivada. Se ela pega mais sol, se ela pega menos sol, se é um local arejado ou se é um local com pouca ventilação, tudo isso vai influenciar no cultivo com a sua plantinha. Então, eu vou começar a regar aqui junto com vocês. Todas essas aqui, gente, quando tá um clima mais seco, com bastante sol, bastante ventilação, tá? Principalmente no verão, eu rego com mangueira, tá? Hoje eu vou regar elas com um regadorzinho de bico fino, tá? Eu vou regar porque já é dia de regar, já passou. Elas estão assim com espaçamento de regas bem grande. Em tempos de muita umidade assim eu faço. Mas hoje está chovendo. Sim, hoje está chovendo. O ideal seria não molhar. Mas como hoje eu vou produzir o vídeo para vocês e como eu falei para vocês, elas já estão com um espaçamento bem grande, bem generoso. Aí mais ou menos uns 10 a 11 dias já sem regar, gente. Então por isso que eu vou fazer, somente por isso, tá bom? Se fosse em outro caso, eu recomendo em dias chuvosos assim, se você vê que a sua plantinha está bem, não fazer essa rega, tá bom? Então, né, como eu estava falando para vocês, esse espaçamento entre as minhas plantinhas que eu faço das regas, gente, isso é proposital, tá? Então aqui, ó, a Laue. A Laue é uma planta que praticamente vive só com a umidade do ar, tá? Então essa, gente, eu não vou fazer a rega hoje, tá chovendo, essa vai ficar sem. Aqui, a Celestia,
sei se vocês estão percebendo, ela está com as folhinhas baixo bem fininhas. Então essa eu já consigo fazer, tá? Como ela já tá bem, já faz bastante dias que eu não rego, e eu posso regar ela assim, ó, como eu mostrei pra vocês aqui. Eu tenho outra agavoide que eu também vou fazer essa rega, ó, tá? Então não é aquela pouquinha água não, você pode estar regando elas normal, gente, normal, tá? Aqui tem outra, ó. Uma delícia regar, né? Essa é novinha, nova aqui, gente. Essa é a German Champagne. Então aqui eu vou estar regando elas todas dessa forma. Se fosse um dia, como eu falei pra vocês, assim, com bastante vento, bastante sol, um dia mais quente, eu já usaria aqui a mangueira, tá? Que é mais fácil pra mim, é mais rápido. E às vezes é bom a gente dar esse banho de mangueira nelas para estar lavando os vasos, lavando também as bancadas e lavando as folhinhas. E deixa eu explicar para vocês, gente, que esses pontinhos brancos aqui que vocês estão vendo é a terra de atomácia. Então eu estou tendo esse cuidado com as minhas plantinhas e passando a terra de atomácia aí de 15 em 15 dias, principalmente, gente, nesses dias que são assim mais chuvosos, tá? Esses dias mais chuvosos e muita umidade, a terra de atomácia, ela vai ajudar a prevenir fungos, insetos, ela vai fortalecer a sua plantinha e vai deixar ela mais saudável. Aqui eu tenho esses dois vasinhos, fofurices aqui, essas fofurices aqui, esses meus bebezinhos. Essas são plantinhas que chegaram recentemente. Então essas plantinhas que chegam recentemente, gente, principalmente que estão agora em fase de crescimento, não é legal você fazer um espaçamento muito longo entre as regas, tá? Então essas plantinhas aqui, elas sim vão precisar de um pouquinho mais de água. E o que eu percebo também, gente, é que elas estão precisando também de um pouquinho mais de luminosidade. Como eu deixei aqui no canto da bancada, ó, a bancada começa aqui, elas estão mais lá no cantinho. O que acontece é que aqui elas estão pegando menos luminosidade. Então eu vou retirar elas daqui, ou eu coloco mais lá na beirada da bancada, ou eu coloco elas em um outro lugar, onde elas vão pegar o sol da manhã e bastante luminosidade, para que elas possam crescer rápido e saudáveis. E deixa eu compartilhar com vocês, gente, aqui eu fiz a decapitação de uma Afterglow, tô esperando aqui. Opa, parece que já tá começando, tá vendo ali no cantinho? Ela emite raízes, então deixa ela assim, ó, dentro do vasinho vazio. E aqui eu tenho uma Laguna Sanches. Teve uma pessoa que perguntou para mim sobre a minha Laguna Sanches. Então eu fiz a decapitação das raízes dela, coloquei ela aqui em cima de um substrato e aqui por cima, gente, eu coloquei a fibra de coco, casca de coco, tá? Porque ele é um ótimo enraizador, tá? Para tá enraizando mais rápido. Então, aqui eu não vou molhar, vai ficar seco. Aqui eu só vou começar a molhar, gente, quando ela começar a emitir raízes, tá? Vai ficar assim, no sequinho, esperando ela soltar as raízes. Então, gente, esse espaçamento entre as regas, muitas das vezes, ele é muito necessário, principalmente naqueles períodos do ano em que a gente tem um clima mais ameno, aonde é mais fresquinho, aonde o sol não está tão forte, tá? Principalmente ali entre o outono e o inverno, o início da primavera, eu faço esse espaçamento mais prolongado. No verão, gente, quando tá bem quente, é mais difícil de fazer, porque o substrato, ele seca muito rápido. E eu costumo também fazer as minhas regas observando a plantinha. Quando eu vejo que a plantinha está ficando mais murchinha, mais sequinha, então eu faço essa rega. Hoje vocês vão ter um pouquinho do barulhinho aqui, né, da chuva, tá? Tá chovendo bastante. Temos tempestade, trovoada, como a gente diz aqui no sul, tá? Então, né, nesse clima que hoje eu vou estar fazendo aqui esse vídeo para vocês. E aqui também eu vou regar. A mesma forma que eu reguei ali na frente as agavoides, aqui eu vou regar também, ó. Amonantes. Aqui, essa lindona que é a Grenovia dobrintabilis. Aqui eu tenho uma agavoide marrom que está cristata. Aqui eu tenho o meu Titanopsis primose. Aqui eu tenho tô em dúvida, gente, se essa é a Perle ou uma Duchess, porque eu tinha Duchess também no meu jardim. Eu acredito essa ser a Duchess. A Perle, ela puxa mais para um rosinha.
enquanto a Duchess fica mais para um tom mais arroxeadinho. Aqui nós temos a Echeveria Cutie Baby. Aqui nós temos uma mínima com Fiona. Ai, que linda que tá, né? Aqui nós temos uma Sinocrassula yunanensis. Essa tem que cuidar, gente, com as regas. Se você molhar demais essa plantinha, ela funga com facilidade. E aqui nós temos as minhas chavianas, né? As minhas híbridas de chaviana. Gente, eu fiz um vídeo onde eu mostrei todas elas, tá? Falo e mostro todas essas lindezas no vídeo. E deixa eu mostrar rapidinho elas para vocês, né? Falei sobre elas, deixei vocês com água na boca e não mostrei. Então aqui eu tenho uma chaviana normal, essa também. Aqui é uma chaviana New Breaks. Essa é a Sibila, que é uma híbrida de chaviana. Essa aqui é a chaviana peregrina. Aqui nós temos a alcachofra. Aqui nós temos a Pink Frios. E aqui nós temos uma chaviana prata ou prateada. Então essas são as minhas chavianas, gente, as híbridas de chaviana que eu tenho aqui no meu jardim. E aqui então, gente, eu já reguei todas da mesma forma ali, tá? Do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês, eu reguei todas da mesma forma. Então agora, o que vai acontecer? Se essa semana for a semana toda de chuva, eu deveria de regar novamente, como hoje é uma quinta-feira que eu tô fazendo essa rega. Então eu ia regar novamente, que é de costume meu, na próxima quinta-feira. Eu deixo um intervalo aí de 7 dias. A não ser que o tempo for muito seco, muita chuva e houver sol muito quente, tá, gente? Desculpa. E houver a necessidade de regar antes desses 7 dias. Mas geralmente é 7 dias que eu demoro para estar regando elas, tá? O que pode acontecer aqui também é que, se, como eu falei para vocês, chover bastante essa semana, isso pode passar. Então, de repente, eu vou fazer ali com 10 dias. Em vez de eu fazer na quinta, eu faço só lá no próximo domingo uma nova rega, tá? Elas aguentam bem, ainda mais que elas estão sob o plástico transparente aqui, que ele já está, na verdade, não está mais tão transparente, né? E isso é proposital, tá? Já falei em outros vídeos, que eu sempre troco ele em abril, esse plástico. E conforme o tempo vai passando, ele vai ficando sujo, é natural, né? Natural isso. E daí, quando chega no verão, gente, eu não faço a limpeza. Por quê? Se eu fizer a limpeza, eu vou ter que usar sombrite aqui. E eu não quero usar sombrite. Eu quero que, né, cultivar elas sem o sombrite. Dessa maneira, ele fica meio que transparente, meio sombreadinho, tá? É uma proteção natural. Que acontece aqui, né, no plástico com elas, tá? Então, por isso que eu não lavo no verão. Eu lavo nas outras estações, eu troco uma vez por ano, mas no verão eu deixo ele ficar assim para não precisar usar o sombrite, porque se eu lavar eu vou ter que usar sombrite, senão elas queimam, né? O sol é muito forte e elas irão queimar. Deixa eu compartilhar com vocês também aqui uma coisa não tão legal que aconteceu. Que com o meu Sedum Pompom, ele estava lindo, maravilhoso, gente. Aí, como agora é a época das lagartas, né? Então, veio uma lagarta aqui e cortou. Ela não comeu, mas ela cortou o caulezinho deles. Então, eu fiz o replante novamente. Tô aqui, né? Pedindo a Deus que dê certo. Ele vai florir, ó. Já tá se preparando algumas hastezinhas para tá soltando a floração. E outras aqui eu tô fazendo um novo enraizamento de novo. Então é bom a gente estar sempre observando as plantinhas, porque essas coisas acontecem, né, gente? É a natureza, né? Tá tão escuro, né? Tá bem escuro. Tá chovendo bastante, mas eu acredito que o vídeo vai ficar bom sim para vocês. Então um vídeo, né, de muitas dicas aí para vocês. Aqui eu tenho a minha Tacitus Bellus que vai florir e ela tá soltando mudinha, gente. Fiquei tão feliz. Olha lá, ó. Ali embaixo ela tá com uma mudinha. Amo essa floração e amo essa planta. E recentemente, gente, eu mostrei a minha Echeveria rubila em um dos vídeos. E o Giovanni, do canal Jardim e Arte, Suculentas e Folhagens, ele me falou que ela também é conhecida como Echeveria mexicana. E pesquisando, gente, realmente a rubila é muito parecida com a mexicana. Então eu acredito que a rubila, ela está sendo vendida como mexicano. Por isso que a gente não tem visto mais tanto vendas dela, né? Então ela está sendo vendida com uma outra identificação. E eu acredito
que o Giovanni e a Claudiele devem de ter dessa com a nomenclatura de mexicano para vender, porque pelo menos no último, né, a última passadinha que eu dei lá no catálogo dele, gente, tinha mexicano. Uma planta linda, maravilhosa. Olha que coisa linda. Ela cresce bem mais do que isso, tá? De repente a mexicano pode ser que seja uma híbrida da rúbila, né? Mas a gente não sabe. Mas é uma planta muito bonita. Eu tenho 3 mudas dela. Ela é fácil de fazer muda, gente, por folhas, tá? A gente consegue fazer mudas por folhas bem fácil dessa lindeza. Então dá um pulinho lá no catálogo, lá da Claudiele e do Giovanni. De repente, se a rubila já se esgotou, ou a Echeveria mexicano, mas tem outras plantinhas muito lindas lá que eu tenho certeza que vocês irão amar. E eu deixo ela aqui, ó, do ladinho aqui da minha Echeveria madiba. Olha que linda, gente. Que coisa maravilhosa. Aqui nós temos uma Echeveria nodulosa. Eu trouxe para cá também uma Rosularis, eu acho essa planta maravilhosa. Aqui eu tenho uma lindona Crispat Beauty, maravilhosa. Aqui nós temos também a Sanguínea, olha que linda, gente, tá? Ainda bem vermelhinha a Sanguínea. Aqui nós temos um Senésio Ravorti. E aqui eu tenho uma arvoreta do coração partido. Olha que linda que tá ficando, gente. Né? Ela, com o tempo, ela vai criando esse caulezinho lenhoso, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. E vai virando uma arvoreta. Que coisa fofa. E eu já mostrei em outros vídeos, gente, a floração aqui da minha Monantes polifila. Mas a gente vai registrando, né? Porque são coisas, assim, maravilhosas da natureza que a gente tem que registrar. Olha que coisa mais fofinha ela aberta, gente. Ela fechadinha aqui do lado, ó. Essa bolinha. E depois, quando ela abre... Olha que coisa mais delicada, que coisa mais fofinha. Aqui também a coralina tá muito bonitinha. Se eu ver, gente, que aqui o plástico ele tá muito escuro, principalmente em dias nublados, assim, elas começarem a estiolar, então eu vou fazer a limpeza, né? De repente eu limpo algumas partes, outras não, para não estar prejudicando, porque hoje tá chovendo, mas ontem deu um dia muito quente aqui, muito sol e... né, como elas não estão acostumadas com esse sol tão forte, se pegar o sol muito forte aqui, elas podem queimar. Então a gente não quer que isso aconteça, né? Então a gente está sempre observando e fazendo a manutenção correta para dar tudo certo. Essa é uma Echeveria Blue Star, gente. Essa veio da Duda, tá? Eu só usei a plaquinha amarelinha aqui. Tá? Ela chegou recentemente e ela tá enraizando. Aqui eu tenho uma Mono Serrotes, olha que linda que tá, gente, essa Mono Serrotes, tá maravilhosa, né? E aqui um Sunbuster, esse já veio lá da Mônica, olha que lindão. Aqui nessa outra bancadinha eu também tenho algumas lindezas, aqui eu já tinha feito a rega mais cedo, né? Aqui eu tenho, ó, uma Fenestária, aquele dedinho, chama dedinho de ET, né? Olha que coisa fofinha, gente. São muito lindas também. Aqui a Crassula Mini Kit, algumas plantinhas de folhinhas pilosas, todas enraizando, todas se adaptando aqui, né, no jardim. E lá atrás eu tenho alguns coléus que estão na chuva. Então, gente, espero que o vídeo ajude aí, né, com as dicas de regas, com as dicas de cultivo que eu faço aqui no meu jardim. Aqui eu tenho a Crassula lanuginosa, olha que linda que ela está, que coisa mais fofinha. Eu cultivo ela ali também, ali na frente com os potinhos brancos, tá? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!